Quando você fala dos Jogos Pan-Americanos, né, você percebe essa, vamos dizer, essa falha, esse problema de planejamento do comitê organizador também, né, que em certa medida é um problema que se coloca ainda nos Jogos Olímpicos. No meio do caminho, eu sei que não é o mesmo grupo, né, que organiza, a gente tem a Copa do Mundo, por exemplo, né? Essa dificuldade de planejamento você percebe também no grupo responsável pela organização da Copa do Mundo, ou é uma questão específica do PAN e da Olimpíada Paralímpica? Não, eu acho que a Copa do Mundo é interessante. Primeiro que a Copa fez o que o comitê organizador um pouco abandonou dos Jogos, os Jogos Olímpicos, e a APO abandonou. O que o pessoal da FIFA fez? Contratou o pessoal que estava no Pan-Americano. Então, desde o CEO, né, desde o Ricardo Trade, que tinha sido o principal diretor de operações, né, vamos dizer, no PAN, no comitê organizador, e leva toda uma turma. Então, em alguns casos, o nível de entrega da Copa é superior ao da Olimpíada. Em que pese que ele é muito mais simples que os Jogos, né? A Copa do Mundo FIFA é muito mais simples. Você não tem Vila Olímpica, você não tem um sistema de transporte, quer dizer, cada decisão está no seu hotel, pega um ônibus e está no estádio, morreu, né? Você não tem todo esse problema. Então, acho que assim, na Copa, o que você tem? Você tem uma dificuldade muito maior na parte pública, por quê? Tudo aquilo que a gente sofreu no Rio de Janeiro, no PAN, e não sofreu nos Jogos Olímpicos, né? Por exemplo, a Transcarioca. O prefeito César Maia tinha anunciado o Transpan, não saiu do papel. Transpan é basicamente a Transcarioca, até onde eu me lembro. Mas saiu depois para a Copa tranquilo. Essas cidades que pegaram a sede da Copa não tinham essa experiência, não tinham projetos prontos. Então elas atuaram então muito mal. Então os atrasos para a Copa, toda essa parte pública foi muito pior do que nós tivemos nos Jogos Olímpicos, e muitas vezes até pior que o Pan-Americano. Então, pela inexperiência, né? Eu lembro que uma vez eu encontrei o General Megide, que era o responsável pela segurança da Copa, voltando de Manaus, e ele falava: nossa, Ricardo, é tão difícil, né? Porque a gente chega no Rio, todo mundo já sabe o que a gente quer dizer, porque as pessoas já operaram os grandes eventos. Chega em Manaus, você tem que começar lá de trás, do beabá, quer dizer, é muito mais, são vários passos atrás nessa história do know-how, né, da capacidade de organizar eventos. Então eu acho que as cidades tiveram muita dificuldade de entregar, né? E talvez tenha faltado um papel, mesmo do Ministério do Esporte ou do governo federal, um pouco mais centralizador, né? Na verdade, eu acho que o comitê organizador da FIFA e os estados soltos, então eles escolheram as cidades, eles, né, os governadores fizeram os seus projetos de estádio, quando talvez pudesse ter tido uma maior orientação, uma maior coordenação, para segurar um pouco o custo dos estádios, para compartilhar mais esse compromisso. Mas no final aconteceu. Eu acho que os grandes desafios da Copa começam com as manifestações de 2013, que botam uma pressão sobre a Copa terrível, né? Então, o próprio Ministério do Esporte, ele é consumido nesse papel, né? E essas manifestações têm um papel muito negativo. Eu até acho sobre a história do Brasil depois, mas eu acho que tem muito negativo sobre os grandes eventos, porque elas acabam afastando completamente o entusiasmo dos investidores privados com o evento. Você acaba acabando com a sua capacidade de promoção no exterior. Então aquilo que você colocaria toda uma máquina de promoção para atrair turista, né, para aproveitar o Brasil, quer dizer, seria o grande salto do turismo brasileiro, virou uma eterna justificativa de se vai morrer gente, se não vai ter, se vai ter Copa, se não vai ter Copa. Então essas manifestações colocam muita pressão e acabam tirando o entusiasmo do país e dos investidores com esses mega eventos esportivos. Com o sucesso da Copa, você recupera um pouco isso ainda a tempo para a Olimpíada. Mas toda a promoção no exterior, por exemplo, fica prejudicada depois quando vem as ações de Zika e, enfim, todo
de alguma maneira, a imprensa, na tentativa lá de derrubar a presidente Dilma, também embarca na campanha de tudo que é ruim do Brasil, se repercute, se fala. É impressionante que depois que a presidente saiu, acabou a zika no Brasil, né? Quer dizer, antes todo mundo ia ter zika, né? No mês seguinte a zika sumiu, né? Então, são coisas inacreditáveis que aconteceram, né? Mas que acabaram prejudicando muito essa questão da promoção no exterior, do fazer com gosto, com entusiasmo essa organização, né? Então eu acho que assim, o planejamento da Copa era muito mais simples. Poderia ter tido uma orientação um pouquinho mais centralizada. Mas já na reta final, com essas pressões todas, aí realmente você vira só uma briga entre o não vai ter Copa ou vai ter Copa até começar a Copa, fica o negócio não vai ter, não vai dar certo, vai ser aquela desgraça, e nenhum cenário de planejamento tal sobrevive a esse tipo de hecatombe, né? Vamos aproveitar então, Laser, para a gente conversar um pouquinho mais sobre essa experiência da Copa, né? Começando justamente da questão da escolha das 12 cidades, né? O que a gente vê pela imprensa é que a própria FIFA teria criticado a decisão do governo brasileiro de ter feito em 12 cidades e não um número menor. Eu não entendo como uma decisão do governo federal, né? Não foi uma decisão do governo brasileiro. Agora o governo brasileiro concordava com essa ideia. Por quê? Você tinha uma visão, somente no Ministério do Esporte, que é uma visão de você espalhar e democratizar essa infraestrutura esportiva por todo o Brasil, né? Quer dizer, por que você vai ter Copa só em Rio e São Paulo, por que não vai ter na Amazônia? Agora, se você perguntar do ponto de vista do futebol, é óbvio que era melhor se fosse no Pará do que fosse no Amazonas. O Pará tem uma tradição de futebol muito maior do que o do Amazonas. Então, claro, você tem questões que nas candidaturas das cidades, dos estados para sediar a Copa, que trouxeram uma ou outra distorção mais ou menos grave. Mas se você fala em promover o Pantanal, não vai ter um estádio da Copa no Pantanal? Eu acho que aí são as manifestações que acabam com essa lógica, entendeu? Porque você espalhou pelo país uma lógica de promoção, né, desses destinos turísticos e numa questão de você espalhar essa infraestrutura por todo o país. Porque fica aquela discussão, né? Tem condição para fazer o esporte ou não tem condição? Tem esporte porque não tem condição, não tem esporte porque não tem estrutura, não tem estrutura porque não tem esporte. Então vamos levar a estrutura, né? Então o governo ele apoiou essa visão de você ter realmente esse país, que eu acho que foi uma decisão acertada, né? O que eu acho que falta depois, o que eu acho que, de novo, esse clima que o Brasil depois passa a entrar começa a prejudicar. É porque, obviamente, você, depois de ter estrutura, você tinha que ter políticas de atração de eventos. Então, hoje isso acontece, mas ainda acontece de uma forma ainda um pouco tímida, né? Mas você vê times como o Flamengo jogando pelo Brasil inteiro, quer dizer, grandes públicos em Brasília, no Nordeste, a Arena em Cuiabá, a Arena Pantanal, jogos da seleção. Isso é um mercado que ainda precisa se desenvolver mais. Mas a perda do entusiasmo que geram essas manifestações, elas também matam o desenho de uma política pública futura de apoio e de captação de eventos, mesmo internacionais, né, a essas arenas todas, né? E aí você começa a ter mais ou menos ociosidade dessas arenas, que se abandona um pouco isso. Eu acho que é um problema que o Brasil tem, porque você gasta 1 bilhão e 200 numa arena, e depois você acha caro gastar 10 milhões por ano para fazer a promoção internacional dessa arena, que é uma coisa de uma estupidez sem tamanho. Na candidatura, nós cansamos de encontrar o Parque Olímpico de Munique nas feiras esportivas, vendendo sua capacidade, captando eventos, entendeu? Você pode fazer milhares de eventos diferentes, de shows, né? Toda a parte de cultura também nessas estruturas. Mas isso requer um financiamento, um trabalho profissional de pessoas que vão atrás disso. Por quê? Eu estava dando esse exemplo, até discutindo com uma pessoa ontem, que eu recebi uma homenagem do tênis de mesa em Criciúma, Campeonato Brasileiro de Tênis de Mesa. Tinha 800 atletas em Criciúma disputando o tênis de mesa.
com o resto das pessoas, são mais de 1.000 pessoas você tem num campeonato de tênis de mesa que não é o esporte mais praticado do Brasil. Então, quer dizer, levou para a cidade de Criciúma de cara mais de 1.000 pessoas se hospedando nos hotéis, consumindo, etc e tal. Então, obviamente, o poder gerador de riqueza, de emprego desses eventos é muito grande, mas ele precisa ter um investimento. Então, é uma coisa que vem muito do Brasil, um pouco do senso comum, que acha que esses investimentos no exterior, promoção, acha que é desperdício, sempre tem essa comparação que eu julgo estúpida, mas nós não temos saúde, nós não temos segurança, nós não temos emprego, não pode gastar nisso, né? Como se você não precisasse ter uma cadeia, né, uma economia diversificada, emprego, como se não tivesse que ter todo esse suporte para gerar riqueza, para ter saúde, educação, segurança de qualidade, né? Como se fosse possível isso só num país pobre, né? Só existisse saúde e educação. Então é mal percebido pelo senso comum, mas também é um problema dessa tradição nossa liberal. Os gestores de orçamento, eles consideram o investimento como um dinheiro bem gasto e custeio como um dinheiro mal gasto, ignorando várias vezes a interligação. Não adianta ter uma estrutura sem ter o custeio para que isso funcione, né? E aí isso gera muita improdutividade. Então às vezes você aprova e acha bom ter 1 bilhão aqui e acha ruim você ter 10 milhões por ano aqui, mas esses gastos são absolutamente complementares e necessários. Então, nenhum desses estados hoje, por exemplo, tem uma política e um órgão, ou um departamento, ou uma equipe profissional captando para essas estruturas que foram construídas, que não deixam nada a desejar no mundo, né? Você vê agora um certo esforço do esporte em jogar nelas, em aproveitar, né? Que são estruturas maravilhosas, né? É também muito interessante ver o contraste da mídia esportiva, né? Antes, quer dizer, todos falando que os estádios do Brasil são uma porcaria, uma vergonha, depois todos falando que é um absurdo gastar tanto dinheiro em estádio. Quer dizer, como eles queriam sair da situação A para a situação B sem o investimento, é um negócio que é estranho, e que pese todos os problemas que você pode ter, de escândalo disso ou daquilo num estádio ou no outro, né? Mas obviamente tinha que ser feito um investimento significativo. E eu sempre digo que se às vezes acontece um problema, um escândalo num estádio da Copa do Mundo, também acontece no hospital, na escola, na rodovia, no metrô, enfim. Isso é uma outra questão, é um outro grau de problema. Ele não pode ser utilizado para desqualificar o investimento no esporte, que é o que, por incrível que pareça, a mídia esportiva mais faz, né? Quer dizer, durante muitos anos, o principal inimigo do investimento no esporte foi a mídia esportiva. Isso começa a mudar em 2013, quando você começa a ter um salto no desempenho esportivo nas mais diversas modalidades esportivas. E aí a mídia esportiva começa a reconhecer o papel dos investimentos que o Ministério do Esporte fez nessas modalidades que geram esse resultado, e aí eles começam a mudar um pouco e a cobrir melhor e aí fazer uma coisa mais isenta sobre esses investimentos. Mas até hoje você tem o mesmo jornalista que falava que o estádio era um nojo, era um chiqueiro, era impossível, não era moderno, falando agora que é um absurdo que se gastou tanto dinheiro com o estádio. Então, pensando nessa questão que você mencionou das manifestações, né? Por que você acha que assim, nas manifestações de 2013 os grandes eventos eram tão mobilizados como algo a se combater, né? Assim, investimento nos grandes eventos? Eu acho que é uma certa construção da mídia, né? As manifestações nascem com questão de passe livre, né? Nascem com temas mais concretos. Eu acho que de alguma maneira a mídia foi instrumentalizando. Ela achou uma maneira de desgastar o governo através dessas manifestações. Então eu acho que era um tema, veja bem, um entusiasmo gigantesco com o Brasil crescendo, se desenvolvendo. E o ápice dessa celebração eram as vitórias inéditas, né, de Olimpíada e a vitória da Copa depois de 1950. Né, quer dizer, coisas que o brasileiro gostava. Então atacar isso era atacar muito uma vitrine, uma grande conquista, né, do governo
Lula e Dilma, né? Uma forma de enfraquecer, de falar, isso é legal, mas é cheio de problema. Se você olhar, as manifestações são um negócio completamente fora do contexto, que só são sustentáveis com o grande apoio da mídia. Você olha aquele momento, você tem 5% de desemprego no Brasil, você tem uma situação de pleno emprego, país bem, nunca teve tão bem na vida. E você olha agora o desemprego, o dobro disso, a situação muito pior, você não vê as manifestações. Por quê? Porque não há um empenho do partido, da mídia nessa questão, né? Então aquilo foi muito insuflado e, como grandes conquistas do governo, os eventos acabaram entrando nisso. E de forma até torta, porque as decisões dos estádios eram decisões dos governadores, né? O Ministério do Esporte não deu palpite nenhum, o governo federal não deu palpite nenhum sobre quanto devia custar o estádio de Brasília, ou a Arena das Dunas em Natal, né? Foram decisões dos governos, e aquilo é colocado no colo do governo federal, é colocado como uma mentira, como se aquele dinheiro aquele recurso estivesse concorrendo com saúde e educação, que é uma mentira, né, assim, daquelas mais fascistas possíveis, né, no sentido de criar a confusão. Então eu acho que é já uma tentativa de desconstrução do governo, pegando aquilo que era uma grande vitrine, que era um momento de entusiasmo do Brasil com isso, né? Então você vê que é uma coisa tão fora de contexto, tão maluca, quer dizer, que o que nasce dessas manifestações do processo político começa ali, é um Brasil muito pior do que daquele momento, né? Um Brasil muito pior do que aquele ali. Então por isso que eu acho que o legado das manifestações, ele não é só negativo para os grandes eventos, ele é negativo para o país. E os eventos naquele momento, eles eram uma vitrine dessa situação boa, né, inédita internacionalmente, que o Brasil vivia, né? E aí entram os questionamentos: não vai ter Copa, não vai dar tempo, o país não vai conseguir fazer, o país é fracassado, é tudo corrupção, é tudo complicado, nós não conseguimos ter atendimento posto de saúde, mas faz Copa do Mundo, né? De novo uma visão muito primitiva do Brasil, como hoje de novo renascem, né, essas discussões, como por exemplo no editorial do Globo, pedindo para acabar com o ensino público gratuito no ensino superior, porque isso de alguma maneira atrapalharia no ensino básico. Então são maluquices que a nossa direita tem, que ela sempre, com o apoio da mídia, ela tenta sempre colocar, né? Eu lembro sempre de um fato pitoresco. Nós tínhamos o Orlando Ferracioli, que era um dos servidores mais antigos do Ministério, pessoa até de formação mais conservadora, que no meio das manifestações ele se irritou uma hora e desceu do carro, estava passando do lado, que ele viu os manifestantes com a faixa: queremos que a saúde tenha o mesmo financiamento do esporte. Ele desceu e falou: vocês querem acabar com a saúde no Brasil, porque o esporte tem tão pouco dinheiro que, sinceramente, o financiamento da saúde fosse igual ao do esporte, aí acabava a saúde de vez, porque é tão ínfimo o investimento no esporte, mesmo quando você considera Copa do Mundo, estádios, é um negócio tão ínfimo comparado com o que se gasta em saúde e em educação, que realmente é só um processo de mistificação, de mentira, que consegue colocar na cabeça da população essa contradição, né? E, de novo, assim, quer dizer, uma tentativa de combater esse protagonismo do Brasil, né? Que é óbvio que para você ter um país rico, você precisa estar inserido nesse mercado internacional. E o esporte se insere nesse mercado do entretenimento, né? Quer dizer, quantos países da Europa, quantas dessas estruturas, o que é a Austrália, por exemplo, não cedia de grandes eventos, que Barcelona não cresceu, que a Espanha não cresceu sediando esses eventos, operando bem, o Canadá operando essas infraestruturas todas, né, o que não gerou de emprego, de riqueza para o país. Então isso é um nicho, mas você vende, quer dizer, você esquece absolutamente essa dimensão econômica, a quantidade de pessoas empregadas, e vai para uma discussão completamente sem sentido. Leiser, ainda nessa discussão do investimento público nos grandes eventos,
uma questão que sempre aparece é qual seria o aporte da iniciativa privada nesse sentido, né? Em 2007, em Zurique, o próprio presidente Lula chegou a falar que seria tudo bancado pela iniciativa privada, né? O que não é uma realidade, né? Quer dizer, o que afasta a iniciativa privada, o que tem afastado a iniciativa privada de uma participação? São questões diferentes, né? Porque na Olimpíada isso acaba realmente acontecendo, né? No processo da FIFA que acaba não acontecendo. Eu acho que é aí que se perdeu um pouco a chance de ter uma questão mais centralizada, mais planejada. Quer dizer, o discurso original foi: olha, não vai precisar de dinheiro público, e no final a maior parte foi feita com recurso público. E isso acabou gerando um início, né, diferente. Nos Jogos Olímpicos não, como você já sabia que tinha dinheiro público, né, você já se preparou para isso, já tinha toda a estrutura, já tinha história do PAN e tal. Então eu realmente, é difícil de você avaliar isso, porque os desenhos são desenhos estaduais, né? Difícil fazer uma leitura transversal sobre isso, e você vê acordos que, por exemplo, não serviram à Copa, como, por exemplo, a Arena do Palmeiras, a Arena do Grêmio, que foram desenhos mais privados e que acabaram não participando da Copa. Então, você vê, existia a possibilidade, ela existia. Tanto é que ela ainda acontece depois fortemente para os Jogos Olímpicos. Por que não acontece na Copa do Mundo? Eu não saberia explicar, nunca refleti sobre o tema. Teria que talvez conversar, talvez com Orlando, né, ou talvez com o Luiz. Não, por que não teve tanta participação da iniciativa privada na Copa como previsto, né? E nós tivemos na Olimpíada. É um tema que acho que merecia ser explorado. Eu confesso que eu nunca refleti sobre o tema, mas acho que assim, você tem dois exemplos, por exemplo, o Palmeiras e o Grêmio, que andaram como iniciativas privadas. E o próprio Inter, né, com o Andrade. Então, não sei por que majoritariamente não acabou acontecendo assim. Teria que realmente estudar. E tem uma questão que me ocorreu, né? Essa identificação de, por exemplo, de que foi uma identificação a partir do PAN, né? De que era necessário uma instituição que colocasse os diversos entes em diálogo. Não houve essa identificação, essa vontade de pensar uma solução semelhante para a Copa, né? Isso independente vamos dizer assim, disso se concretizar ou não, mas chegou a ser aventada a possibilidade de caminhar nesse sentido? Acho que aí teria que desenvolver mais com o Orlando, entendeu? Porque realmente nisso, como isso foi meio concomitante com o processo olímpico, que era pesado, eu não acompanhei tanto esse momento da Copa, entendeu? Eu acho que quando falar com o Orlando podia explorar um pouquinho mais isso. E uma outra questão que me ocorreu também quando você estava falando aí dessa questão da opção dos gestores, né, de não investir no sentido de captar eventos, captar recursos para essas arenas funcionarem. Você acha que essa é uma questão dos municípios, do governo do estado, ou também perpassa o governo federal? Eu acho que todos, né? Eu acho que todos. E isso gera, desculpa te cortar, assim, eu acho que a partir do momento que o Brasil realmente vai aprofundando a crise política, você acaba criando uma situação você bloqueia esse planejamento de futuro, né? Então, durante muitos anos, nós trabalhamos com o futuro de Copa das Federações em 13, Copa do Mundo 14, Jogos Olímpicos em 16, Jogos Paralímpicos em 16. Em um momento, isso interrompe. Porque você tem, por exemplo, candidatura de Universidade, você tem uma série de outras possibilidades, e isso tudo vai sendo abortado pela crise. Quer dizer, as pessoas começam a desejar o seguinte: vamos entregar isso aqui, está mais que bom. Deixa de ser uma estratégia, uma política mais consistente, em que você poderia ter o ápice pós-Jogos Olímpicos, né? Porque é claro que os jogos são muito mais complexos e tal, mas do ponto de vista do retorno, você poderia ter o ápice depois, né? Com o Barcelona 10 anos depois
tinha dobrado o número de turistas da cidade, né? Então, quer dizer, o Brasil tinha tudo para emendar o mesmo caminho com essa estrutura colocada. Mas se parou de pensar o futuro, e isso tem, principalmente sobre a cidade do Rio de Janeiro, um efeito terrível, né? Porque você tinha uma situação de pleno emprego, você tinha quantidade de obras gigantescas, e isso tudo acaba no mesmo tempo, porque estavam pensados para o cronograma olímpico, sem nada que está construindo. Quer dizer, qual o projeto do Rio de Janeiro para 2020? Não existe. Ou 2024? Não existe. Né? Só que desde 2002 até 2016, o Rio trabalhou com planejamento para grandes eventos, para investimentos que foram transformando a realidade da cidade. E isso se interrompeu, e eu acho que o principal corte disso são as manifestações de 2013, quando a dúvida, o impacto sobre realizar o evento em si passa a ser mais pesado do que essa política mais de longo prazo, né? Então a atenção ela redobra muito mais ao esforço de vou entregar, e ninguém para pensar aí a gestão depois e como faz, porque a pressão é tão grande sobre o evento que não te permite mais, né, nem falar, nem vamos colocar, né, vamos criar uma linha na Embratur de 20 milhões para ajudar os ministérios ou as cidades ou os estados a captar evento. Isso não entra nem na agenda mais nesse contexto, né? É completamente bloqueado. Caminhando, né, nesse processo de organização das Olimpíadas, a gente tem a criação do Comitê Gestor dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos e do GeoOlimpíadas, né, o grupo executivo, que também foi um modelo utilizado anteriormente, né? Por exemplo, na Copa a gente tem esse modelo, né? No PAN a gente tem também. Como é que você percebe, aliás, não sei nem se é como, assim, você percebe diferenças nesses três modelos? Não, eu acho que você só aprimorou realmente um pouco o funcionamento, né? E a grande vantagem é que as pessoas eram as mesmas, né? Então, eu acho que assim, dentro do governo federal, nós não cometemos o erro que a APO, por exemplo, cometeu, de você não aproveitar as competências. Então, assim, muitas pessoas dos ministérios que fizeram Jogos Olímpicos fizeram Copa. E isso facilitou demais a própria equipe do ministério. Nós tivemos que trabalhar uma época com uma equipe mais focada em Olimpíada e em outra Copa. Quando acabou a Copa, essa equipe toda de Copa se incorporou aos Jogos. Então, nós tínhamos realmente na Receita, na Segurança, pessoas que tinham essa experiência dos dois. Então, isso foi uma das garantias do sucesso dos Jogos Olímpicos, né? O pessoal de segurança tinha feito PAN, tinha feito Jogos Mundiais Militares, tinha feito visita do Papa, Rio+20, né? Copa das Federações, Copa do Mundo. Então realmente você tinha profissionais muito qualificados. Isso fez a diferença, né? Mas a estrutura era a mesma. O que a gente conseguiu foi ter cada vez reuniões mais regulares, um acompanhamento melhor, né? Uma integração da equipe cada vez melhor. Mas em termos de desenho, nada de muito diferente do que foi feito para o PAN, que teve um salto na candidatura olímpica. Isso funcionou já melhor, esse grupo técnico já mais azeitado já funcionou melhor, e continuou o resto do processo. Além dessas reuniões mais, vamos dizer assim, mais próximas de acompanhamento, né? Que outros ajustes você percebe ao longo desses 3 eventos, pelo menos? Não, você tem desde das primeiras dificuldades com o PAN, um acompanhamento muito forte da Casa Civil, né? Sobre esses eventos. Isso também é muito importante, porque isso deu poder ao Ministério do Esporte na sua coordenação, porque ele sempre teve ali secundado pela Casa Civil da Presidência. Então você sempre teve acesso ao presidente. Sempre que o Ministério do Esporte não conseguiu resolver alguma coisa, você tinha uma ligação do ministro da Casa Civil, você tinha um alerta da coordenação do governo sobre aquela importância, né? Mas eu acho que os principais ajustes foram a regularidade das reuniões, né? Foi mais no funcionamento interno, que virou uma coisa assim, já automática, virou realmente uma instância de governo com pessoas definidas, com competências definidas, e que no final conseguiu fazer a entrega dos jogos, né? Em toda essa complexidade. É uma operação muito grande. Por exemplo, da parte de aduana, Receita Federal, é um negócio gigantesco.
relação às câmaras temáticas e os projetos especiais, Laser, assim, como é que foi definido em relação aos Jogos Olímpicos? A gente sabe que essa estrutura também acontece antes, né? Como é que você percebe essa relação assim, para os Jogos Olímpicos? Aí são recortes que você faz, né, em termos de não discutir todos os assuntos no plenário, porque como o Geolimpíadas realmente vira uma instância grande, você tinha algumas questões mais técnicas que precisavam ser tratadas mais especificamente para aqueles órgãos, né? Então a gente começou a criar essa lógica. Então Casa Brasil foi um sucesso, né? Centenas de milhares de pessoas, então foi quase uma força-tarefa para isso. Então a gente conseguiu dar essa organicidade melhor, né? Mas eu considero essa escolha mais no sentido dessa organicidade. Alguns avançaram mais, outros menos. A própria parte de ambiente avançou menos, porque você tinha menos papel da União de entrega e tinha o município e o estado meio afastados do tema, atrasados, não querendo participar tanto, não querendo botar luz sobre uma coisa que estavam atrasados. Então, por exemplo, não teve uma grande produtividade, né? Mas sempre teve uma tentativa nossa de fazer todos esses temas acontecerem. A gente tem, mesmo antes, né, do processo de impeachment iniciado oficialmente, um processo de crise política, né, que a gente pode colocar ali nas eleições de 2014, mas que se prolongam ao longo de 2015. Esse processo, ele impactou de alguma maneira? Impactou demais, né? Quer dizer, o custo pessoal, o custo do trabalho das equipes foi muito maior, né? Agora, por incrível que pareça, aconteceu uma coisa interessante. No meio da crise, teve um momento que o governo começou a se paralisar, os projetos não andavam. A única coisa que funcionava nos Jogos Olímpicos. Então, os Jogos Olímpicos, as pessoas começaram a tratar como aquele projeto bacana que estava funcionando, que estava imune à crise política. Então, a participação da SECOM, por exemplo, na tocha, a entrada do Ministério do Turismo, da Cultura, nos programas culturais, no programa na Casa Brasil, eles vêm muito nesse contexto de que as políticas públicas vão sendo paralisadas, mas a Olimpíada está a 1000 por hora e as pessoas vão se agarrando no processo olímpico como uma coisa bacana que eles têm que fazer no seu trabalho, naquele ano em que outras coisas estavam mais prejudicadas, né? Então afeta muito os jogos, atrapalha muito, principalmente as necessidades de aprovação de lei no Congresso, né? Tem algumas complementações que aparecem, controle de dopagem, que a crise ela vai atrapalhando, né? Ela vai entrando no meio dessa pauta. Mas os jogos em si, eles foram até de alguma maneira beneficiados, porque todo mundo começou a se agarrar na Olimpíada com uma coisa bacana. Agora, o custo pessoal das pessoas envolvidas nas equipes foi muito maior, porque fazer isso num contexto de crise, né, de manifestação, de tudo isso, e as pessoas abstraírem, fazer seu trabalho, tudo isso foi muito grande, né? Junto com isso, as trocas de ministro, quer dizer, então, a troca do ministro Aldo para o ministro Jorge, depois uma queda do ministro Jorge, eu assumo, quer dizer, tudo isso tem um custo muito grande, né? Quer dizer, eu nesse período termino 2014 como secretário de alto rendimento, começo 2015 como secretário executivo, depois volto a secretário de alto rendimento, depois vou a ministro e secretário executivo, acumulando os dois. Acho que teve um momento que eu era secretário de alto rendimento, secretário executivo e ministro. Então o custo... Nesse meio tempo teve uma saída e retorno relâmpago. Não, né? tudo isso no meio, né? Mas muito ligado à crise política, tudo isso, né? Então realmente o custo pessoal e mesmo da equipe, imagina um dia a equipe acorda, o dia que eu acordei, liguei o celular e o celular começou a pular, né? Eu falei, boa coisa não aconteceu hoje, né? E que era o dia que eu fui exonerado, né? E ninguém sabia que ia sair aquela exoneração naquele dia, foi um erro completo. Você não sabia? Não, ninguém sabia, foi uma confusão desgraçada, entendeu? É até uma história interessante que ele nasce num contexto de crise do PRB, a origem é do PRB, que o ministro Jorge, que tinha me pedido que eu fosse secretário executivo, o ministro Jorge entra em crise com a bancada do PRB, com o Celso Russomano, que era candidato, a prefeita de São Paulo, por conta disso, queria se afastar do governo Dilma, uma confusão. Em algum momento eles ganham a luta e o Jorge encaminha essa exoneração. E
encaminha, mas não comunica às pessoas. Não discute nem no governo a exoneração, nem internamente. E aí, sei lá, um mês depois, não sei o que, houve uma troca na Casa Civil e o Messias assumiu, e parece que o Messias meio que abriu as gavetas e começou a despachar um monte de coisa que estava parada para presidente. E no meio disso ele despachou essa exoneração. E a história é estranha porque a presidente ia viajar, acho que foi numa quinta-feira à noite, antes de embarcar, que ela despachou. E o Messias e o ministro Jacques Wagner, que é quem acompanha o despacho, ele saiu naquela hora para atender um telefonema. E o Messias não tratou como sendo a minha exoneração. Ele foi passando para o presidente, aqui são algumas trocas do pessoal que estava no PCdoB, no esporte, pro pessoal do PRB, e o presidente assinou. E nunca tratou, não se tratou que era a minha exoneração, nem que era do secretário executivo. Tá bom, assina. Aí, se eu não me engano, sai acho que numa segunda-feira publicada, né? E aí é uma confusão, porque o ministro da Casa Civil não sabia, a presidente não sabia quem é que autorizou essa exoneração, quem despachou. E aí começa aquele barata voa, aquela briga lá, quem é que passou esse negócio para o presidente assinar sem discutir e tal. E aí o ministro Jorge acaba recuando, eu volto para a Secretaria de Alto Rendimento, a gente tira as atribuições que estavam de coordenação da Secretaria Executiva, de coordenação de Olimpíada, leva para a Secretaria de Alto Rendimento, mas tudo isso tem custo, né? De reestruturação de ministério, de mudança de equipe, tá num setor, vai para o outro, né? E se retoma. Depois o ministro Jorge, nesse afastamento com o PRB, ele sai do PRB, e aí o PRB me indica como ministro. E aí eu viro ministro por indicação do PRB, né? Então, mas é um momento muito conturbado, a gente teve muito sangue frio, né? Não foi muito... mantivemos muito a tranquilidade, tivemos muito apoio do governo. A primeira pessoa que me ligou do governo sobre esse negócio da exoneração foi o ministro Jacques Wagner me pedindo desculpas, porque isso tinha acabado passando pelo despacho, assim, uma chance em 1 milhão disso acontecer, e pedindo desculpa, pedindo que eu ajudasse a recompor, a fazer o desenho para arrumar a casa, tal, sem criar essas políticas com o PRB, né, essa preocupação toda da crise política e tal. E aí nós construímos, arrumamos, mas tudo isso no meio dos jogos, tendo que pagar as contas da prefeitura, tendo que fazer os jogos, preparar os atletas, né? No meio de todo esse caos a gente teve que deixar as coisas de pé, né? Em termos práticos, alguma coisa foi dificultada por isso? Assim, algum projeto que não, mas é aquilo, o dia a dia é muito mais desgaste, difícil, né? Muito mais esforço para fazer as coisas que teoricamente eram mais simples, né? Eram mais simples de fazer, você não precisava parar para reestruturar um ministério, para tirar a atribuição da Secretaria Executiva, para colocar para alto rendimento e assim por diante, então. Aí depois, quando estruturou o alto rendimento, aí eu fui ser ministro, então não foi... Você tem que entrar num certo estado em alfa, assim, né? Abstrair um pouco, porque senão você morre louco. Leiser, e depois como que se deu a sua saída definitiva do ministério? Então, aí quando eles assumem, quer dizer, nós nos colocamos à disposição para continuar, o que não era simples, né? Porque a discussão do golpe, da ilegitimidade do governo, mas a presidente, ela me chamou, falou, você fica. Você só não fica se eles não quiserem, mas aí eu também não posso fazer nada. Agora eu vou ser responsável com o Brasil, ser responsável com os jogos e fico. Então nós preparamos, foi o único ministério que preparou a transição, a gente preparou tudo isso, mas desde a origem não houve nenhum interesse em conversar, em falar. Passados os primeiros dias, eu fiquei na Secretaria Executiva, sem nenhum contato, quer dizer, eles não se interessaram em fazer uma transição, não se interessaram em entender o que estava acontecendo e também saiu uma exoneração, ficamos sabendo que mandou a exoneração e pronto. Tivemos conversa com o ministro, falamos, olha, podemos combinar, podemos fazer, se o senhor não tiver interesse em ficar, posso ficar onde o senhor quiser, na executiva, no alto rendimento, mas nunca teve nenhuma resposta dessas colocações, né? Não teve nenhum interesse
O ministro sempre muito gentil, muito atencioso, muito educado, mas nunca teve uma resposta concreta sobre isso, e simplesmente foi sendo desmontada a equipe, saindo e pronto, né? Vários tapinhas nas costas, né? Várias sinalizações, não gostaríamos, seria não sei o que, e um a um as pessoas foram saindo, algumas até mais traumáticas, como no caso do Denner, que foi feito um compromisso dele ficar e uma semana antes foi exonerado. Estava fazendo exames no hospital, acordou da anestesia geral, tava exonerado. Ele tomou anestesia, estava nomeado, ele acordou, tava exonerado. Então, situações pessoalmente muito desagradáveis, mas que são inerentes ao processo político, quanto mais a um golpe, né, como o que aconteceu aqui. Laser, mas essa desmobilização da equipe, qual é a dimensão dela? Quer dizer, ela pega dentro de uma hierarquia ali dentro? Vai pelos secretários, mas ela vai descendo até chegar a todos os níveis principais de gerência, né? Completamente, né? Vai se perdendo realmente toda a memória, né? Não há nenhuma instância de diálogo quando você fala que eles não fizeram a transição, não há nenhuma instância de diálogo. Nenhuma instância. Há só uma diferença, ficou mais 15 dias, ficou 30 dias, ficou 60 dias, mas é realmente uma mudança completa, né? E reestruturação de novo do Ministério, então o povo do Ministério também vai pagando o preço dessas reestruturações todas, né? E da mudança de enfoque, né? Mas realmente, do ponto de vista da realização dos jogos, ninguém de relevante ficou no Ministério do Esporte, né? Isso você acompanhou as Olimpíadas já de outro lugar, né? E você percebe que essa desmobilização, essa falta de diálogo, né, que você indicou, trouxe consequências à realização dos jogos? Não, eu acho que não, porque os jogos já estavam bem executados, bem no caminho, né? E eu acho que tirou o protagonismo do governo federal, né? Quer dizer, de novo, houve um afastamento, porque obviamente as N ações e coisas estavam previstas aconteceram, a maioria delas sem presença do ministro, com pessoas que ainda não tinham domínio sobre os fatos, quer dizer, isso a gente viu que incomodou muito o pessoal do Ministério, porque obviamente que a presença das pessoas que participaram desse processo era muito percebida de modo muito diferente por todos, mesmo pela imprensa, do que a presença deles que estavam chegando naquele momento. Eles chegaram reivindicando um papel de quem estava fazendo os jogos que a maioria das pessoas não reconhecia, né? Somente da grande imprensa. Isso acabou gerando também uma menor capitalização, uma menor visibilidade do governo federal na realização dos jogos, de novo, né? Do que poderia ser. E aí, pensando em todas essas dimensões que a gente vem discutindo ao longo desses 3 dias, né? Na sua perspectiva, as Olimpíadas, elas deixaram algum legado? Não, deixaram um legado gigantesco, né? A transformação do transporte público, do porto do Rio de Janeiro, né? Da mobilidade para a Barra, do aeroporto do Galeão, né? Do VLT, e transformaram completamente o esporte, né? Hoje a infraestrutura que você tem, os resultados que nós conseguimos, o número de atletas que nós temos, as modalidades que passaram a ter resultados relevantes internacionalmente é gigantesca, né? Então o legado é muito grande. Eu acho que nós ficamos a dever só no legado de promoção, quer dizer, nós não utilizamos todo o potencial para a promoção do país e do Rio de Janeiro, e eu acho que em função dessa dificuldade de operação do Estado, que pelo jeito não vai melhorar, vai se aprofundar, né? Nós não conseguimos atingir a plenitude do legado ambiental que foi planejado, né? E acho que cada vez mais se afasta esse cronograma se afasta pela grave crise que o governo do Estado está enfrentando, né? Mas do ponto de vista da história dos Jogos Olímpicos, eu não tenho a menor dúvida que é a edição que deixou mais legado na história dos Jogos Olímpicos, né? Nenhuma outra edição deixou um legado tão importante para a cidade, para o país, como os Jogos Rio 2016 deixaram, muito superior inclusive ao legado de Barcelona, que é tido como, né, o grande legado, como o paradigma de legado. E aí, pensando do ponto de vista esportivo, né, aí não de legado, não necessariamente de legado, qual é a sua avaliação sobre os resultados esportivos alcançados pelo Brasil? Os resultados foram muito bons, né? Foi o melhor resultado da história do Brasil.
e eles não foram perfeitos, né? Nós ficamos ali a 3 medalhas da nossa meta, em que pese que nós tínhamos toda a condição de chegar nisso, né? Acho que aí foram mais questões esportivas do que da preparação, né? Então você tem pessoas como, por exemplo, a Ana Marcela, na maratona aquática, que subiu em todos os pódios de todas as competições internacionais de 2015 e já em 2016 tem problema na prova e não consegue pontuar, né? Nós temos o Marcelo e o Bruno, dupla número 1 do mundo praticamente, que não consegue chegar numa medalha. Alguns bons nossos judocas que não conseguem chegar numa medalha. Na natação foi muito mal, a natação não fez nenhuma medalha, né? Nós tínhamos condição de ter feito essa medalha. Tem nadadores até hoje fazendo resultados importantes em provas internacionais e não fizemos nenhuma medalha. Mas as pessoas tinham a condição de chegar lá, né? Então eu acho que foi muito bem sucedido. As apostas do Ministério do Esporte foram importantes. Canoagem, ginástica, né? Que foram apostas, por exemplo, que o Comitê Olímpico sempre disse que não iam dar em nada, né? Na origem do processo. Achavam que era dinheiro jogado fora e que no final responderam, por exemplo, por 6 medalhas, quase 1/3 das nossas medalhas vieram dessas modalidades, né? Então eu acho que assim foi muito bem. Fizemos ouro no boxe, fizemos ouro no atletismo, quer dizer, a quantidade nossa de ouros ela foi muito boa, né? 7 ouros é um resultado. Nós saímos de 13 em Londres, então é um resultado extraordinário. Crescemos de 17 para 19 medalhas. Teríamos que ter feito 22 para chegar na nossa meta, né? Mas eu acho que foi um resultado excelente, né? E poderia ter sido superior. Nós tínhamos atletas para fazer isso, né? Que acho que é a nossa parte. Eu sempre falo assim, a parte que o governo, que as confederações podem fazer é colocar o atleta em condição de disputar. Agora, ganhar ou perder uma medalha é uma questão já da prova, né? Do outro ter se preparado melhor, de você estar num melhor dia, num pior dia, da chave, do sorteio da chave. O judô, por exemplo, no masculino foi muito desfavorável o sorteio para nós. Então, dessas questões, né? Uma falta que você não faz no basquete, não passa de fase. Aí entra aquela questão do esporte em si, né? Mas do ponto de vista da preparação, todos reconhecendo, nós dobramos o número de finais. Então, por todos os indicadores, nós crescemos de forma muito significativa, né? E acho que isso é uma tendência de continuar em Tóquio. A não ser que você promova realmente o completo desmonte da política esportiva, você tem condição com essa geração que está aí de fazer bonito em Tóquio também. E como é que você percebe, Laser, na pauta, né, do novo governo, os centros de treinamento? Então, a política do alto rendimento ela vai sendo abandonada, né? Eles de alguma maneira tentam se apropriar da rede nacional, que é importante, que é um programa nosso, que tem o centro de treinamento, tudo isso, mas você vê assim a secretaria de alto rendimento desmontada, as pessoas longe, quer dizer, aquilo que nós estávamos avançando para realmente ter um planejamento e uma visão de cada modalidade e o papel de cada centro em cada modalidade na rede nacional, isso ficou completamente distante, né? Quer dizer, a perda de qualidade técnica de intervenção do Ministério é já uma realidade, infelizmente. A gente ouve isso de todos os parceiros do esporte, uma insatisfação grande. Os investimentos que estavam sendo feitos todos diminuindo, sem uma contrapartida de outras áreas realmente investindo, né? Então você tem hoje como única boa notícia um provável maior investimento no centro de iniciação ao esporte, né? Que é um programa que nós deixamos os contratos assinados, mas que só cerca de 40 estavam em obras, e a única coisa que nós vemos para 17 como uma boa perspectiva orçamentária de ser retomado e concluído, né? Mas os investimentos no alto rendimento, nas equipes, nos atletas, por parte do Ministério e das estatais, realmente o prognóstico não é bom. E aí, Laser, a gente já está se encaminhando para o final, né? Mas fazendo já esse processo de balanço, né?
que acertos você destacaria desse processo todo de realização, de construção e realização dos jogos, e que pontos você identificaria como passíveis de serem ajustados? Eu acho que o maior problema foi a governança não ter funcionado. Eu acho que nós tivemos um planejamento muito consistente, uma preparação muito boa para os jogos, né? A candidatura, dossiê, tudo isso foi colocado num padrão técnico de excelência. Depois a desmontagem disso, dessa governança proposta, você está mais sujeito a essas injeções políticas. Muita gente saiu, não só no governo federal, mas no município, no estado, que estavam envolvidos, foi cobrando um preço disso, né? O não acompanhamento da autoridade pública olímpica do comitê organizador, né? Esse distanciamento em relação ao comitê organizador, acho que esses foram os pontos frágeis. Então, eu acho que o grande ponto forte foi o projeto e o planejamento que foi feito. E a grande fragilidade nossa foi não ter colocado a estrutura da governança como inicialmente pensada para funcionar. Porque eu acho que ela teria feito uma entrega e teria fechado um pouco mais esses buracos de não entrega, de problema, de atraso, com mais tranquilidade, né? E teria economizado o tempo. Se nós tivéssemos no T1 nos dedicado 100% a fazer o que já estava previsto, nós teríamos feito a Olimpíada com muito mais tranquilidade, com muito menos risco, com menos atrasos, né? O fato de se rediscutir a governança, se rediscutir as atribuições, se mudar tudo isso, associado a algumas contratações ruins que aconteceram nas obras da prefeitura, levaram alguma dúvida aos jogos, né? Em obras como de Deodoro, depois como do tênis, como do velódromo. Se a gente tivesse dedicado só a implementar o que estava planejado, com ajustes do tipo assim, vou trocar o BRT pelo metrô, com esses ajustes mais no nível de projeto, não da concepção geral e não da distribuição das atribuições gerais, nós teríamos passado uma impressão para o Comitê Olímpico, Mundo Olímpico, de muito mais organização, teríamos feito muito mais suavemente esse processo que no começo foi um pouco tenso. E aí, Laser, pensando assim, se hoje você começasse de novo o processo de organização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, né? Você continuaria apostando na necessidade de um órgão, um consórcio interfederativo? Claro, porque na prática isso aconteceu, né? Ele só não aconteceu dentro da APO. Mas a interação interfederativa, ela aconteceu, ela teve que acontecer. Funcionou assim, mas de novo, com mais esforço, com menos recurso, com muito mais prejuízo ao funcionamento normal dos órgãos do que era necessário, né? Então, obviamente, se você tivesse essa estrutura montada, as coisas teriam acontecido mais ou menos da mesma forma, mas com uma condição de trabalho muito melhor, muito mais profissional, com muito mais tranquilidade. Nós teríamos visto muito mais detalhes, né? O Brasil ainda tem muito essa característica, né? Você entrega o 99%, aquele 1% do detalhe você deve, e isso muitas vezes passa uma impressão pior a um público mais exigente, a um público europeu, por exemplo, né? Então você sempre dá aquela impressão de que ficou para a última hora, tal, mas sendo que você fez 99% certo, tá? E isso acontece por quê? Porque você tem uma capacidade, quer dizer, você força a capacidade de trabalho dos órgãos, das pessoas a um extremo. Você trabalha com muito pouco conforto, você trabalha com jornadas de hora muito exageradas, com a pressão enorme sobre os órgãos, com muito menos gente, muito menos qualidade do que você devia, né? Então eu continuo acreditando que era isso, tinha que você ter realmente esse esforço desde a origem, porque a candidatura funcionou assim, quer dizer, a proposta de APO, ela não difere nada do modus operandi da candidatura. O dossiê foi escrito dessa maneira, com essas equipes multidisciplinares, com essa integração. A APO, ela só dava a condição material, física, disso acontecer, né, de se realizar com uma melhor condição material. No final isso teve que acontecer, você ainda tendo que contornar um quarto ente, né, que aí se você não fosse criar, se não era para trabalhar dentro da APO, então você não precisava nem ter criado, poupava, né, era um a menos para você copiar, um a menos para dar palpite, um a menos para
para falar nas reuniões, isso poderia ser mais útil, né? Mas eu continuo achando que era a maneira correta, e se tivesse funcionado bem, teria sido realmente, nós temos feito jogos melhores do que nós fizemos, né? Prova é onde funcionou, tipo na energia, né? Realmente foi bem, era uma questão complicada, com muito risco e tal, e nós saímos muito bem. Nós teríamos mais a reclamar do COI no quesito energia do que da entrega que nós fizemos. E aí você falou que uma das grandes dificuldades foi não executar o que foi devidamente planejado, né? Por que? Não, em termos de governança, né? Em termos da mudança da governança, o planejamento da governança. Como houve essa decisão, principalmente a questão política do prefeito de tirar um protagonismo que era do governo federal e puxar para a prefeitura, né? Então, a questão política mesmo que foi feita, que no nosso entendimento não teria nada a ver, porque é o contrário, quer dizer, a PO, ela não sendo um quarto ente, ela tinha que passar mais desapercebida do que ela passou. A PO que nós pensamos era uma PO mais rebaixada politicamente, né, muito mais técnica do que ela se tornou quando você indica um Henrique Meirelles, um ex-ministro como o Márcio Fortes, para comandá-la. A ideia não era essa, a ideia era ter uma direção técnica, era uma PO não protagonista política das entregas. O protagonismo sempre foi pensado para os chefes executivos, os ministros, secretários. Essa era a concepção original, mas não foi assim que foi entendido pelo prefeito.